cotidiano, né? O próprio óculos, né, é um exemplo de lente. Então ele corrige uma visão que está desfocada, não está permitindo o foco adequado, ele ajusta, né, de forma a focalizar no ponto certo. Como é que é feito isso? A luz, né, ela passando por quando faz a interface de um ambiente menos denso para um ambiente mais denso, ela tem um ângulo de refração. Ou seja, ela desvia, né, como passando nessa meio menos denso para o meio mais denso, como por exemplo do ar, né, para o vidro. Então acontece esse desvio, ela desvia uma determinada angulação de acordo com o tipo de material, com o índice de refração do material e de acordo com a forma desse material também. Se ele for um material côncavo ou convexo, também ele vai ter um tipo de refração diferenciado. Um exemplo básico que a gente tem é um copo d'água, né, e um lápis no copo d'água. O lápis parece quebrado, a gente vê o lápis em um ponto, depois ele fisicamente sai no outro ponto. É uma piscina, a gente olha para uma piscina, parece que o fundo está mais próximo do que ele realmente está. Então, é um outro efeito causado pela refração. É um efeito comum que ele é utilizado, né, a partir dos materiais, né, para obter imagens diferenciadas. Seja imagens a longas distâncias, né, como as lunetas, como os telescópios, né, ou de imagens ampliadas, como os microscópios, aí, por exemplo. Então são relações de diferentes ângulos de refração, né, índices de refração dos materiais e ângulos de lentes, e muitas vezes associadas várias lentes umas com as outras, né, de forma a produzir diferentes efeitos. Bom, então as lentes são dispositivos muito antigos. Já se conhece em cerca de 3.000 anos antes de Cristo já se conheciam as lentes. O próprio termo lente, né, ele significa, ele vem do lens, né, que é uma analogia na forma como uma lentilha, né? Então foi dado esse nome pela similaridade na forma das primeiras lentes. Bom, em CFTV, né, em vídeo, né, o objetivo da lente é o quê? Refratar a luz da cena, de uma determinada cena, para o plano de imagem do sensor, né, para aquele quadradinho do sensor receba a cena direcionada que a gente quer visualizar. Então, esse é um dos objetivos principais de uma lente. Então, para isso, ele tem 4 funções básicas, né, que é direcionar a luz refletida da cena, fornecer o campo de visão adequado, ou seja, a relação de visão que a gente quer ter, controlar a luz incidente no sensor, então controlar para que não sature nem seja muito pouco intensa a luz, e focalizar essa imagem, ou seja, que ela esteja visível, né, com nitidez naquele ponto do sensor de imagem. Então, o ideal é que ela faça tudo isso ao mesmo tempo. Bom, e em relação a isso, tem várias questões, que desde o tipo de material, da forma, do conjunto de lentes utilizado para produzir esse resultado, da aplicação, então, que vão definir essa operação das lentes. Então, isso vai gerar alguns conceitos importantes aqui, né? O primeiro deles é a distância focal, que é o tamanho da lente. A lente lá 4 mm, 3 mm, 8 mm, 12 mm, que vai definir o campo visual, o campo de visão que a gente vai ter. Então essas duas são relacionadas. Distância focal e campo de visão é uma relativa até a outra. Então, quanto menor a lente, maior o campo de visão, mais largo o campo de visão. Porém, menor a ampliação, menor o zoom, a visualização à distância. Quanto maior a lente, mais estreito o campo visual, o campo de visão. Mas, porém, a gente consegue uma ampliação maior. Então, tudo lente fixa, né? Isso. E aí o zoom, quando for varifocal, o zoom, ela vai ter essas distâncias, essas características variando entre si.
distância em milímetros, 2.8, 4.2, é a distância da lente ao sensor. Ao sensor de imagem. O ponto óptico, o ponto central da lente, o ponto óptico principal da lente, até o sensor de imagem. A gente tem até uma relação que determina isso. Ou seja, o ponto centro óptico da lente aqui, né, até a superfície do sensor de imagem. Isso aqui na prática, o que vai acontecer? Vai formar dois triângulos, né? Um triângulo grande aqui, né, da lente até a cena, e um triângulo pequenininho aqui do centro da lente até o sensor de imagem. São dois triângulos proporcionais, né? Ou seja, porque esse triângulo aqui é proporcional a esse aqui, só mudam as proporções. Então, ou seja, essa distância aqui, né, a distância L, é proporcional a essa distância focal F. E, por sua vez, essa largura aqui é proporcional a essa largura aqui. Guarda a mesma proporção. Isso, os dois sempre têm a mesma proporção. Então, no momento que a gente mudar essa distância focal aqui, ó, o que vai acontecer? Essa distância diminui, né? Esse triângulo fica mais estreito, né? Ele fica menos íngreme, né? Fica menos alto, a altura dele diminui. E o que acontece? Esse outro triângulo aqui abre. Aqui ele diminui e o outro abre. Exatamente. Então, quanto menor a distância, maior o meu ângulo de... Maior o ângulo de visão. É uma tesoura, basicamente, né? Exato. Então, quando a gente abre a tesoura, a gente aproxima mais o centro dela, né? Isso significa E abre o ângulo. Uma lente de 12 milímetros, tá? Eu vou encurtar a distância? Não. Ao contrário. Aí, por exemplo, uma de 12 vai aumentar a distância, né? Ele vai fechar esse ângulo aqui, né? Então vai fechar aqui e do outro lado vai ser um ângulo menor. Então, quanto maior a distância da lente, é menor o ângulo. Certo? Isso. Com o campo de visão. Exatamente. Porém, ela vai esse ângulo menor permite visualizar uma distância maior. Uma distância maior, claro. Vai focar um ponto mais específico. Então, se eu quero a distância, pouco a distância, Isso. eu tenho que aumentar a minha lente. A distância focal da lente. Sim, então daria para estabelecer dessa forma uma analogia. Isso. Quanto maior a distância, maior a distância da lente também. Isso, exatamente. Tem um caso ali, né? Quando tu regula ela, quanto mais pra próximo tu traz você ceder, tu abre teu campo, Isso. só que a resolução das coisas diminui. Exatamente. Tu vai afastando ela do CD, tu vai fechando o ângulo e focalizando em alguma coisa. Exatamente. E tem também a questão da profundidade de campo, que é outro conceito que a gente vai ver. O que é profundidade de campo? A área de foco. Daí, normalmente quando é uma lente pequena, né, ela tem uma profundidade de campo total ali. Toda a área que ela está captando, ela tem foco. Claro que lá tem pouco detalhe, mas tem foco lá distante. Uma pessoa lá a 10 metros, 15 metros, não tem detalhe, né, porque não tem ponto de imagem, mas ela continua em foco. Já uma lente maior, lá você pegar uma lente de 25 milímetros, 30 milímetros, ela tem uma área de foco menor. Então, ou seja, se a pessoa passar aqui a 30 centímetros, a 1 metro da lente, está fora de foco. Fica tudo embaçado, mas daí mais a distância tem uma área de foco específica. E isso é feito por uma única lente nessas câmeras ou é um jogo de lentes? Não, é um jogo de lentes. Internamente são 3 milímetros, 2 lentes. Sempre mais, umas 4, 5 lentes no mínimo. Se a gente pegar uma própria microcâmera, né, ela parece ser uma lente única, né? Elas são pequenas lentes ali, tudo uma junto da outra. Aqui tem até na caixinha que tem alguns peças de lente aqui, né? Uma lente desmontada. Essa própria lente são várias camadas. Isso. Agora a gente tem um conjunto ali, né? A gente pegou a lente e a gente vê ela como uma unidade única, né? Mas aqui dentro tem várias peças. Né? Normalmente essas câmeras de conta aí, a lente aqui é de 2 e pouco a 8, Isso. 13,5 a 8, 2 e pouco a 8, a 10, 13 e pouco a 10. Então, quanto maior for o segundo número no caso, né? Mais caro se torna a câmera. Isso.
Quanto maior for o número, no caso, maior capacidade de ampliação tu consegue ter, né? Mais um tu consegue ter, então claro que está mais caro. Isso. E a questão também de ver o custo-benefício, né? Daqui a pouco, eu tenho uma sala aqui desse tamanho. Se eu usar uma lente de 5 a 50, eu posso usar, mas só que eu vou ter um custo muito mais alto do que se eu usar uma de 3 a 8, por exemplo. Tá, isso aí que eu te perguntar. Mas a gente vai ter como a gente calcular isso aí? Tem, já vai ver. Tipo, eu vou botar uma câmera aqui num salão de 20 metros e qual é o detalhe que o cliente quer ver? Ele quer ver o detalhe de conseguir ver, sei lá, um notebook lá do outro lado. Ele quer identificar que seja um notebook. Qual é a relação de lente que tem que ter para conseguir ver isso aí lá? Certo. Bom, então, só dando seguimento que a gente já vai chegar ali, né? Então, distância focal, então é essa distância aqui. Então, em milímetros, né, essa distância da lente. Então, é uma especificação da lente. Lá, quando a gente compra uma lente, essa aqui, por exemplo, né, é de 3 a 8 milímetros. É a especificação dela. Microcâmera, 4 milímetros, por exemplo, 3,6, 2,8. Então, algumas especificações. Campo visual, o que é? É o campo relativo àquele tamanho de lente. Então, aqui, por exemplo, uma lente de 2,8 milímetros, né? Então teria um exemplo de cena assim, com um campo de 82 graus. Diminuindo o ângulo e aumentando. Isso, de 4 milímetros, 66,8, 8 milímetros, 32, assim por diante. Uma de 16 teria menos que isso, enfim, proporcionalmente a gente vai reduzindo o ângulo. Então seria o sensor, tamanho do sensor. Sensor e lente. Mas se eu volta 2 em vez de aqui o outro anterior. Isso, a gente vai ver cada um desses aqui, né? Agora só tipo uma introdução aqui. Bom. Isso, tem uma outra figura aqui também que ajuda bastante nisso. Vamos deixar aqui mesmo. Aqui. Então, basicamente funciona dessa maneira. Então, aqui temos a lente, né? A distância focal dela, o tamanho da lente aqui até o sensor de imagem, a distância da lente até a cena de objetivo. Temos aqui a diagonal da cena, largura da cena e altura da cena. E aqui temos a mesma coisa. A largura do sensor, a altura do sensor, horizontal do sensor, vertical do sensor, diagonal do sensor. Então é proporcional. Essa distância aqui, cada uma dessas proporções aqui, é proporcional a essa distância aqui e cada uma dessas proporções de altura, largura e diagonal. Isso vai ser usado para o cálculo depois. Bom, então, a partir daí, né? Então aqui fica mais fácil, né? Apesar da lente direcionar redondo aqui, né? O que a gente aproveita? Só a área do sensor. Então só o retângulo aqui do sensor de imagem. Aqui no sensor é a mesma coisa. Então parte da luz está sendo jogada para fora do sensor de imagem. Se eu botar isso aqui mais próximo do sensor, o que vai acontecer? Esse feixe aqui, né, vai reduzir, né, e o de fora aqui vai aumentar. Então ele vai aumentar a área aqui. Se o sensor estiver mais próximo, vai aumentar o campo visual. Porém, a região de foco vai estar mais próxima. Só vou conseguir ver detalhamento mais próximo. Bom, isso, enfim, já falamos, né? Aqui também, essa questão da proporção. Então, o que a gente pode usar como informação? O que é mais importante? Largura, altura ou diagonal? A gente pode usar essas três informações. Tem algumas ferramentas aqui, que vocês vão receber no CD aqui. Uma delas aqui é esse que um softwarezinho que a gente fez. Ele ficou fora da tela aqui. Ele está para 800 por 600 o monitor aqui, então ele está fora da tela. Bom, tem outros aqui também que a gente pode usar como exemplo.
Esse aqui é um deles, que é um software simples aqui, mas que a gente consegue fazer uma simulação básica aqui de cena. Depois eu vou mostrar também, tem outros softwares mais profissionais, né, mas esse aqui a gente consegue fazer uma simulação básica aqui. A altura da câmera. Feixe aqui. Então vamos botar para 1/3. Por exemplo, aqui você tem uma câmera de 4mm. Uma lente de 4mm. É uma pessoa lá a 25 metros, como é que a gente vai ver ela no monitor? Uma pessoa de 1,60 m ali, ó. Então a gente vai ver ali ocupando ali cerca de, sei lá, 5 a 10% da altura da imagem. Então a gente consegue o que? Detecção. Monitoramento aqui a 25 metros. Vamos ver aqui a 15 metros, por exemplo, se fosse. 15 metros. Pô, consegue assim um monitoramento. Ó, então ali abaixo de 10 metros ele já consegue uma informação maior aqui. Ó. Então de 6 metros ele já conseguimos uma boa quase reconhecimento ali. Então aí cerca de 4 metros, né, a gente consegue o reconhecimento. Então, ou seja, 4 milímetros a gente consegue uma imagem de reconhecimento a 4 metros. Muito próximo. Né? Então é uma dimensão que a gente tem. Né? Normalmente as microcâmeras, né, então a gente vai ter situações de identificação, de monitoramento, né, e detecção. Então vamos ver, por exemplo, que se eu botasse uma de 16 milímetros. Nessa mesma situação aqui, ó, a 4 metros, a de 16 milímetros ela já modificou bastante, já pega os rostos das pessoas ali, ó. Pega o rosto da primeira pessoa ali próxima, né, e a outra pessoa quase 100% da tela. E a pessoa lá a 25 metros, né, a gente já consegue também ter uma visualização bem melhor. Ela já ocupa ali quase 30% da altura de imagem. Se eu botar uma lente aqui de 50 milímetros, o que vai acontecer? Uma pessoa lá a 50 metros, né, ocupa quase 50% da altura de imagem. Reconhecimento. A distância de 50 metros, né? Uma lente de 50 milímetros. Claro, aqui também outro detalhe que a gente tem que ver que é importante, né? É o que? É a altura da câmera. Que aqui, por exemplo, ó, a questão de identificação, ela requer a visualização do rosto, né? Então, se a câmera estiver muito alta, apesar de ser melhor em termos de proteção, né, mas o que vai acontecer? Ela vai estar pegando a parte superior aqui do rosto, a testa, a cabeça, né? Então, muitas vezes um chapéu, um boné, a aba do boné já tampa todo o restante do rosto da pessoa. Então, para objetivo de identificação ou de rosto e reconhecimento, né, não pode ser muito alta a câmera, tem limites ali. O que seria 2 metros? Entre 2,5 metros, entre 2,5 metros e 3,5 metros. Claro que varia a distância, mas não muito mais do que isso, evitar, por exemplo, que ela fique na altura da mão, né? Então é muito fácil de alcançar, sim. Mas também não fique tão alto que prejudique a captura de rosto. Qualquer coisa fora do alcance da mão já melhora bastante a segurança da proteção dela. Evita de girar a câmera, evita de danificar diretamente. Né? Vai precisar de algum acessório para danificar. Uma pessoa de 1,80 m, conversa ficada, chega a 2,20 m. O 2,5 metros já reduz bastante. Demorar um pouco mais, não tem problema. Claro, que vai do objetivo também. Por exemplo, essa via pública, né? Na outra vez o pessoal da IPTC, né? Qual é o objetivo dele? Não é reconhecer pessoas, é ver carro, ver fluxo de veículos, né? Verificar a movimentação de pessoas. Não quer ver o rosto de ninguém, identificar o rosto de ninguém. Então daí é outro objetivo. Daí a câmera que está 20 metros de altura, 30 metros de altura, é mais efetivo para eles, que eles conseguem um campo visual maior. Uma câmera nova, eles conseguem ter uma área muito maior.
A importância a primeira pergunta é, qual é o objetivo. Aí muda bastante nas questões de projeto. Né? Bom, aqui a gente não viu como calcular, a gente viu só como testar. Né? Então, esse é um aplicativo que a gente vê a aplicação. Aqui também, o que a gente vê? A área em azul aqui, ó, tem vários detalhes aqui. Ó. A área em vermelho, o que é? Área morta, área de sombra. Né? Então, ou seja, a gente não está vendo na imagem. Tá? Aqui também, ó, a área azul é a área de chão, aqui, ó, o que está vendo? Daqui até aqui. Então essa distância daqui até aqui em torno de 7 metros. Estou mostrando ali. Posso botar no horizontal aqui também, né? E ver a régua aqui, né? Então ele abre, no início aqui tem 4 metros, né? Daqui até aqui tem 4 metros. E no final lá daqui até aqui tem 5 metros. É uma ferramenta interessante e gratuita, né? Que dá pra gente fazer brincar um pouco aí em relação à cena. Depois a gente vai ver que tem outros softwares, o VideoCAD, por exemplo, o View Designer, aliás, o CCTV Design Tool, são ferramentas para a gente projetar. Né? O VideoCAD é uma ferramenta de projeto completa, né? A gente calcula e simula a cena de acordo com os parâmetros. Bom, aqui então a gente viu a cena, né? Esse dimensionamento, então a gente tem essa relação. Levando aqui, por exemplo, a horizontal, né? Então, a distância focal dividida pela horizontal tem a mesma relação que a distância da cena dividida pela largura da cena. Então tem a mesma relação. No momento que a gente sabe a distância da cena, sabe a lente e sabe a distância do sensor, a largura do sensor, que é fixa, né? A gente pode calcular a largura da cena. Né? Como é que a gente faz? Deixa eu botar aqui no papel aqui, não tem caneta para escrever no quadro. Então nós temos aqui F, né? O F dividido pela largura do sensor. É igual a distância da cena dividido pela largura da cena. Por exemplo, aqui se eu tenho uma lente ali de 4 mm, a largura do sensor é padronizada de 1/3. O sensor de 1/3, por exemplo, tem uma largura de 4,8 mm. Se a gente quer uma cena lá a 10 metros, por exemplo, a gente pode descobrir essa largura de cena. Fazendo o quê? O que a gente tem de informação? A gente quer descobrir a largura de cena, né? Então a gente pega essa distância, né, e joga para o outro lado lá. Então a gente tem a distância focal dividido pela largura de sensor, vezes dividido pela cena também. Então fica lá, o 4,8 vezes 10, 48, né? E o 4 mm dividido... Não, peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui. A largura de sensor, só se eu botei a proporção errada aqui. Então, largura de sensor sobre F... Ah, não, é invertido aqui. Inverti a proporção aqui. Distância focal e aqui o inverso também. Isso aí, agora dá certo. Então o que a gente faz? A gente pega essa distância da cena e ela passa para o outro lado multiplicando. Então fica a distância da largura do sensor vezes a distância da cena dividido pela distância focal. Então fica lá a 4,8 mm vezes 10 dá 48 mm dividido por 4. 48 dividido por 4 dá 12 mm. Seria 12 metros seria a largura da cena que a gente visualizaria nessa distância. Vai disponibilizar depois alguma material para ter esse carro dele? Tem aqui, ó, até pronto aqui, ó, só para mostrar rapidinho. Só para
Bom, então tem no CD aqui, ó, você tem as tabelas, ó. Esse aqui é o conteúdo do CD. Tem tabelas aqui, ó. Tabela cálculo de lentes. Então aqui tem, ó, a distância. Aqui é o passo contrário, ó. Então eu tenho a distância, o campo de visão, a largura, a altura da cena, vezes o formato do sensor. Então eu vou calculando a lente. Eu posso fazer o contrário aqui também. Eu tenho a lente, eu calculo o campo de visão, daí eu jogo o resto pro outro lado lá. Normalmente vai ter esse caso aí. Só vai ter o inverso. Eu já tenho a câmera, né? Quero usar ela para alguma aplicação. Isso, para ver o que vai fazer. Mas em geral a gente tem aqui, ó. A lente a gente vai calcular, a gente estabelece um objetivo de distância e de campo de visão. E o formato do sensor a gente vê na tabela aqui. Então, por exemplo, de 1/3 aqui, né, é 4,8 de largura por 3,6 de altura. Então a gente faz lá, eu quero a 10 metros de distância, né, eu quero ver uma largura lá de 10 metros, digamos. Certo? Então, 10 vezes 48, 10 vezes 4,8 dá 48, né? Dividido por 10 vai dar uma lente de aproximadamente 4,8 milímetros. Então, para ver uma distância de 10 metros e uma largura de 10 metros. Então, aqui na tabela a gente pode usar tanto para a altura como para a largura, já dando o resultado ali em metros. Aqui nas tabelas a gente tem uma outra tabela aqui, ó, tabela de lentes. O que é isso aqui? É a mesma tabela, o mesmo cálculo, né, já pré-definido. Então a gente tem as distâncias básicas ali de 1 a 20 metros. Isso, a gente já fez esse cálculo, botou no Excel ali e já calculou para várias distâncias ali, de 2,8 milímetros a 16 milímetros. O que é mais importante considerar, por exemplo, quando uma pessoa, ok, na altura, tá? Mas quando são objetos, ou veículos, sim, aí você tem duas variáveis, tem altura e tem largura. Isso, vai ter que considerar uma delas, a outra entra junto, né? A outra entra na relação de aspecto lá, 4x3. É a maior ou a mais importante que a gente vê, né? O que eu quero? É ver uma placa de carro. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a largura, né? Mas só que eu tenho que ver também a variação, né? Um carro é mais alto, outro carro é mais baixo, pode estar uma posição um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, né? Então a gente tem que ter essa margem também de... Como vai pegar uma largura bem maior, a altura já vai ser grande. Sim. Porque a placa é bem mais larga do que alta. Isso. Mas a gente tem que levar em conta essa variação que possa ter, né, de altura do veículo, né? Posição. Bom, de qualquer forma a gente pode ver aqui, por exemplo, uma lente de 4 milímetros aqui, ó, a 1 metro de distância que ela abre 1,2 por 0,9 metros de altura, né? Mas já, por exemplo, a 20 metros ela vai abrir uma cena aqui de 24 metros por 18, né? Então uma pessoa ali ocupa 10% da imagem, né, com uma lente de 4 milímetros a 20 metros, né? Nem distância muito grande, né? 20 metros. Vou dar uma ideia. Isso. Eu quero ver uma pessoa de corpo inteiro. Até quanto que dá mais ou menos? Uma lente de 4 milímetros. Até cerca de 2 metros ali, ó. Então a altura 1,8 ou 3 metros. Por exemplo, 2,7 metros ainda fica uma boa proporção da altura da pessoa. Mas se fosse com uma lente de 16 milímetros, né? Então, uma lente de 16 milímetros, ela poderia ver a altura de uma pessoa lá a 9 metros mais ou menos, 10 metros. Ele diz assim, no primeiro exemplo, a lente 2.8 a 1 metro. 1.7, o que é 1.7? Largura da cena. Largura por altura. Isso. É que é aquele triângulo, né? Ele é uma pirâmide, né, na horizontal, né, que vai abrindo. Então, a 1 metro ele tem essa abertura de 1,7 de altura, de largura, por 1,3 de altura. Depois, a 2 metros é 3,4 por 2,5. A 5 metros, daí depende do que a gente onde é que está o objeto que nos interessa. A largura ele vai multiplicando exatamente pela distância, né? A distância do objeto. Isso. Ele sempre vai multiplicando pela distância. Que é a proporção, né, que tem do triângulo ali. Vai sempre aumentando a proporção.
Então tem as tabelas ali, depois podem consultar ali para referência. Então pode ser tanto calculado manual, como a gente usar a tabela, usar a ferramenta ali, ou usar software. Até no site a gente tem aqui também, ó, as ferramentas aqui, né? Cálculo de lentes aqui é uma delas. Né? Então basicamente ali, né? A gente tem essas informações, né? Então o formato do sensor, distância do objeto. Vamos ver aquele de 10 por 10, né? 10 metros e a largura de 10 metros. Vamos calcular. De 24 mm seria necessário para essa distância de 50 metros. Se eu quisesse abrir aqui, por exemplo, a 50 metros, mas visualizar 2 metros de largura. Não, vamos botar 2 de altura, por exemplo, mudar um pouco. 2 de altura. Qual lente mais indicada? Uma lente de 90 mm. Já passou alguma coisa de dinheiro. Não estudei que ela no máximo aí lente de poucos, as mais comuns é de 6 a 60. Esses comerciais, varifocal 6 a 60. Aí já entra quase em grau de dome, né? De speed dome. Aí elas têm de 13,5, 4 mm a 180 mm, 200 mm, 215. Mas aí para uso externo, né? Para um estacionamento, para um local externo, um shopping center, uma área muito grande. Ela consegue pegar uma imagem a 1 km, uma imagem de 600 metros. Isso. Pode definir que a largura de imagem em metros, no caso, colocar, né? Pegar só a pista do carro, pegar lá no vão da placa do carro que está passando lá. Sim. Mais de 1 metro. Então a gente viu a questão da distância focal e o exemplo da casa, né? Então uma lente de 4 mm a gente consegue ver toda a frente da casa, com uma lente de 12 somente a porta, a gente foca mais diretamente para a porta. Aqui alguns ângulos de visão também, né, que a gente calcula ou pode ver na tabela lá de acordo com a lente utilizada. Bom, outro parâmetro importante em relação às lentes é o formato. Que a gente viu, aliás, a gente vai ver depois o formato do CCD, então a lente tem que ser específica para o formato do CCD. Então o ideal é usar isso, eu vou usar uma câmera de 1/3, usar uma lente de 1/3 também. Normalmente isso não é muito problema, porque os fabricantes já estão trazendo mais tudo centralizado em 1/3, né, que é ideal para a câmera profissional. Se a gente pegar, por exemplo, uma microcâmera, uma mini câmera ou mesmo uma speed dome, normalmente tem relações diferentes ali, usam um sensor de 1/4, algumas câmeras IP usam um sensor de 1/6. Por quê? Porque a lente já está integrada, né? Então daí já está direcionada para aquele tamanho de sensor específico. Câmeras profissionais, no geral, 1/3. 1/3. 1/3 polegada. De polegada. Na diagonal. Isso, exatamente, 1/3 de polegada na diagonal. Então existem outros formatos aí, 2/3, 1/2. Basicamente, comerciais aí são esses três aqui, ó, que é 1/2, 1/3 e 1/4. Utilizados para câmeras comerciais. De 1 polegada era o primeiro sensor lá, muito tempo não é utilizado, 2/3 também não. Então mais essas opções. Aqui uma relação de formatos, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui um sensor hipotético aí de 1 polegada, se a gente usasse um sensor de 1/3, teria só o centro da imagem. Se usasse de 1/2, teria uma imagem um pouquinho maior. De 2/3, 75% da imagem aí. E por fim, se usasse um sensor de 1 polegada, teria a mesma proporção.
Teria imagem, né, mas com uma imagem com uma área reduzida. Outro detalhe também, se eu tiver um sensor menor do que o tamanho da lente, daí ocorre o corte, né? Isso, a gente perde imagem nas laterais, fica arredondado nas bordas, né? Bom, outro parâmetro em relação às lentes é a abertura, ou velocidade óptica, que é o f-number da lente. Então, valores comuns aí é f de 1.2, f de 1.4, f de 1.6, que indica, né, a passagem de luz através da lente. Então, ele engloba parâmetros relativos à transparência do material da lente, como também ao diafragma, a abertura, né, a abertura física de passagem de luz pela lente. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma lente com íris manual, né, a gente pode fechar o diafragma, então a gente está variando a velocidade óptica. Ou seja, a gente tem ele todo aberto, está lá com um número f baixo de 1.2, 1.4, e a gente vai subindo ele, conforme vai fechando, vai subindo lá para 2.8, 4, 5.6, 8, 11, assim até infinito, que é a íris totalmente fechada. Então a relação de passagem de luz, né, fica praticamente zero, não passa mais luz nesse caso com o diafragma fechado. E isso numa lente alto-íris é feito automaticamente. Ele vai fechando esse diafragma e abrindo conforme o sinal de vídeo, conforme a intensidade de luz média da a velocidade óptica aqui, nesse slide que a gente tem um exemplo, né, de velocidade óptica. Então, quanto mais alto o f, mais escura é a imagem, menos clara. Porém, a gente tem uma característica ali, né, que quanto mais baixo esse número, né, menor a área de foco. Então a profundidade de campo é menor. Então o ideal aí é que não seja tão baixo nem tão alto. Então um f de 1.2, f de 1.4, um f entre 1 e 2 normalmente é o mais indicado. Mais baixo do que isso dele pode ser problemático, e muito acima também pode ser uma imagem escura, ou pouco sensível à noite. Bom, depois temos o mecanismo de íris de uma lente, né, que é o controle de entrada de luz, o orifício de entrada de luz da lente. Pode ser fixo, é o mais comum, assim como nas mini câmeras, nas lentes mais simples ele é fixo, é uma abertura padrão e que não pode ser alterada. Depois pode ser manual, a gente ajuste manualmente a abertura do diafragma. E por fim pode ser automático, os 3 tipos de controle de íris. Então a fixa, ele vem pré-definido de fábrica, então indicada para locais normalmente internos ou para locais semi-abertos onde a câmera tem a função de íris eletrônica, que a gente vai ver depois, que ela compensa, né, uma variação mais alta de luz. A íris manual para locais de abertura excessiva, de iluminação excessiva ou escura, onde a gente ajusta eventualmente a lente, né, a abertura da lente para um determinado nível de iluminação, e posteriormente não vai mexer com tanta frequência. Ele pode utilizar também o recurso de íris eletrônica depois da câmera, né, então é indicado, né, para caso a câmera tenha essa função. E por último, né, temos a íris automática. Ela é caracterizada pelo cabinho de controle, ao qual recebe os pulsos de alimentação, o controle, ou o sinal para definição do controle. Ele faz automaticamente a compensação da abertura, né? Se está uma cena muito clara, ele fecha a íris; se está uma cena muito escura, ele abre a íris, de forma a tentar manter o nível de luminosidade constante na cena. Tem 2 tipos principais de lentes auto-íris. Auto-íris tipo vídeo, que é a mais tradicional, que é a chamada lente rápida, que a própria lente faz o controle. Então ela mesma verifica a necessidade de abrir ou fechar o diafragma e faz o processo ela própria. Ela recebe ali no cabinho dela os sinais de vídeo e alimentação. Então ela recebe só uma ponte ali de vídeo, do sinal de vídeo e alimentação, e ela mesma decide se tem que abrir ou fechar o diafragma. É uma lente mais rápida. Depois temos o tipo DC, ou Direct Drive,
que é onde o controle é feito na câmera. Então a câmera manda só os pulsos para abrir ou fechar o diafragma. Então tem um motor na lente, né? Então a câmera comanda quando deve abrir e quando deve fechar a íris. Então é um pouco mais lenta que a lente tipo vídeo, mas ela tem a vantagem de ter um custo mais baixo. Então, é mais barata e normalmente a relação de custo-benefício é melhor. Atualmente no Brasil é a mais encontrada, em grande parte dos casos, a maioria dos casos é utilizada a auto-íris tipo DC. Ambas têm atualmente a conectorização padronizada, então o mesmo conector para uma ou para outra, tanto faz. E nas câmeras, né, basta a gente selecioná-las, tem normalmente uma chave, uma opção para selecionar se é uma lente tipo vídeo ou DC. Um detalhe aqui que a gente pode identificar se é uma ou se é outra normalmente, né, a gente tem dois controles ali na própria lente, que é o ALC e o Level. Ali em cima, né? Ali em cima a gente consegue ver, ela tem dois trimpotes, que é o Automatic Light Control, que é o controle automático de luz, e o Level, que é o nível onde ele vai fazer a troca ou a abertura do diafragma. Então, são dois ajustes que a gente faz para ajustar a velocidade e ponto de atuação da abertura da íris. A tipo DC não tem esses ajustes, né? Então, portanto, ela é feita automaticamente, a compensação é feita automaticamente pela câmera. Por exemplo, essa aqui, ó, ela só tem os ajustes ópticos da lente, ela não tem esses dois trimpotes, né? Então é uma lente tipo DC. Marcelo, além do controle auto-íris, tem o controle da lente cheia do foco da lente. Sim. Uma lente varifocal. Isso. Mas a forma de controle também é através do cabo, né? Uma lente desse tipo. Do controle de foco? Isso. Daí no caso tem a varifocal, né, que a gente já vai ver aqui, que a gente tem um ajuste manual, é um pino desses, né? Sim, tá. Que a gente ajusta daí a manual. Mas existe também controle automático ou não? Existe também o controle à distância, né, daí com lente zoom. Mas normalmente não vale mais a pena utilizá-lo, porque ele requer muitos fios, né, um chicote de fios só para controlar a lente. E mais um controlador exclusivo para a lente também. Então vale mais a pena usar uma câmera com um zoom integrado. Ela recebe só um par para controle RS485, né? Fica bem melhor de controlar. Antigamente, quando não tinham as speedometers, não tinha um PTZ, se fazia assim, usava uma lente zoom. E agora atualmente não vale mais a pena. A íris, né, o montante de lente é a padronização de rosqueamento da lente, da interface mecânica da lente com a câmera. Tem dois tipos básicos, que é o C, que é o padrão mais antigo, mais longo, e o CS, que é o padrão mais curto. O C ele tem uma distância aqui de 17,526, distância do ponto final aqui da flange traseira da lente até a superfície do sensor de imagem. 17,526 mm. E o montante CS, que é o mais atual, né, ele tem uma distância aqui de 12,5 mm. Então a lente fica mais curta, né, e mais próxima do sensor de imagem. É comum, assim, atualmente a mais comum é o CS. O padrão CS é o mais utilizado, é padronizado pelo mercado ali. O C vai ser encontrado eventualmente em câmeras antigas, câmeras e lentes antigas. Atualmente são todos CS. Algumas câmeras elas possuem ainda um ajuste mecânico no corpo da câmera, que a gente gira e movimenta a placa da câmera. Uma placa do CCD vai para frente ou para trás, de forma a encaixar com qualquer um dos tipos de lente. Outras câmeras, né, elas vêm como padrão CS, esse padrão de cima aqui, o CS, e vem com um anel espaçador, um anel da mesma rosca, né, espaçador para dar essa distância a mais, dar esses 5 mm a mais para padronizar, para ficarem os dois com a mesma distância.
Então é um montante da lente. Então as câmeras CS são compatíveis com os dois tipos, né, desde que a gente use o anel. E a parte mecânica, né, a parte de rosca é igual das duas, é a mesma rosca, só muda essa distância da parte final da lente. A distância mínima de objeto, quanto maior a lente, maior essa distância mínima. Então ali, por exemplo, uma lente de 3,5 mm, a gente tem uma distância mínima de 4 polegadas, aproximadamente. Aí, uns 12 a 15 centímetros. Depois de 12 mm, em torno de 12 polegadas. Também, a mesma coisa, em torno de 30 a 40 centímetros, né, de distância, né, para foco mínimo. Bom, a ISO a gente já falou. Todas as varifocais a gente já falou também, né, que a gente consegue ajustar um zoom manual delas. Então ali alguns exemplos, né, de 13,5 a 8, 2.8 a 16, 5 a 50, 6 a 60. Então as lentes varifocais, elas são muito interessantes assim, em termos de facilidade de instalação. A gente pode posicionar a câmera e depois ajustar a lente. Então facilita muito a instalação. Isso. Daí a gente consegue ajustar o campo visual mais adequado dentro dos limites da lente. Então é bem interessante. Porém, né, a desvantagem dela é o custo, que é mais alto que uma lente fixa, por exemplo. Então o ideal assim, é a gente verificar eventualmente se existe possibilidade de usar uma lente fixa, né, em um determinado projeto, em uma determinada posição. Certo? Se existe, ok, a gente usa então a lente fixa. Só que a gente não tem daí como variar com a lente fixa, né? É aquela distância focal e pronto. Já uma varifocal não, a gente pode usar ela, trocar muitas vezes pela lente fixa, né? E variar dentro da faixa de valores ali da lente varifocal. Então 3 a 8 ali, 2.8 a 16, 5 a 50, 6 a 60. Mas verificando sempre antes de adquirir a lente, né? Qual a faixa mais adequada. Então, se normalmente as mais baixas ali, né, 13,5 a 8, são as mais baratas. As outras são um valor bem mais alto. Aí muitas vezes até mais difíceis de encontrar no mercado. Essas as varifocais. Ela pode ser uma varifocal alto-íris, como é no caso assim que está sendo apresentado. Pode ser varifocal íris manual ou varifocal com íris fixo. Tanto faz. Sim. Som de todo, né? Gestos assim. Mas já seria esse tipo de mesmo. Que dá além de possibilitar o uso externo, né, tem uma melhor qualidade mesmo. E a relação de custo? Antigamente elas eram muito mais caras que as lentes fixas, né, mas hoje em dia é menos que o dobro, assim, é uma relação... Não chega a ser o dobro. Não chega a ser o dobro, né, menos que o dobro. Isso é pra mim, E o resultado também te dá um retorno. Muito melhor ali, porque a gente consegue ajustar, né? O dobro. Com certeza. Sim. Só que é importante a gente ter uma ideia da lente ali, né? Pra, por exemplo, não investir ali, eu vou precisar de uma lente de 8mm. Eu não preciso investir numa 6 a 60, que é mais caro. Eu posso usar uma, por exemplo, de 2.8 a 16, cobre bem a área ali, tem um valor mais
separação assim, é um sistema separado da câmera, né? Então ele tem limitações grandes por causa disso. Então atualmente vale mais a pena usar uma lente com zoom integrado do que botar uma lente zoom, aliás, uma câmera com zoom integrado, do que botar uma câmera mais uma lente zoom. Tem uma resposta bem inferior. A instalação também é mais vantajoso? Mais vantajoso porque... caro, exatamente, pode, assim como uma Speed Dome, uma câmera com zoom, a gente tem um cabo de vídeo, pode ser um coaxial, por exemplo, um par trançado, e mais um par para controle. Um par trançado para controle. Então, com 2 pares a gente movimenta todo o zoom e foco da lente. Então ali 2 exemplos, né? Uma de 5 a 50. Um zoom de 10 vezes, lembra daquela que a gente estava falando antes, né, da lente zoom. Sim. Então essa aí já caiu em desuso, né, porque não vale mais a pena, né? Em termos de ter um controlador aqui, uns 7 vias aqui só para controlar a lente, mais uma caixinha, um controlador específico para essa lente. Sim. É mais fácil a gente ter uma câmera com zoom integrado, ou uma Speed Dome, uma câmera móvel, né? Claro. Numa mesa de comando, né, a gente... Do que utilizar essa... Mas nem tem mais, eu tenho ainda alguma coisa. Eu acho que tem no mercado alguma coisa. Mas ele está caindo... não vale a pena, né? Basicamente não vale a pena. Bom, então a gente viu um apanhado geral das lentes ali. Então, ressaltando, enquanto uma lente mais simples, uma lente fixa, normalmente está presente nas microcâmeras, nas minicâmeras e nas câmeras de baixo custo. Depois, para aplicações maiores, né, mais avançadas, a gente tem as lentes varifocais, tem as lentes alto-íris, né? E daí tem uma melhor resposta em termos de possibilidade de campo visual, né, de alteração de campo visual e distância focal, assim como a possibilidade de uma compensação, né, do nível de iluminação desse ano. As indicadas. Bom, além disso, tem mais 2 outras coisas aqui, né, em relação às câmeras, as lentes que são importantes. A lente com correção de infravermelho. Se a gente vai usar uma câmera ou um iluminador de infravermelho, ou uma câmera e iluminador de infravermelho, uma câmera de imagem com mais um iluminador de infravermelho, é importante que a lente utilizada ela tenha a capacidade de operar com infravermelho, que é uma aberração cromática, né, uma característica que algumas lentes têm, que ela não tem a mesma resposta com comprimentos de onda diferentes. Então, por exemplo, na faixa da luz visível, ela direciona num ponto de foco em cima do CCD, e na luz por infravermelho, ela direciona para outro ponto, então fica fora de foco a imagem. Então, às vezes a gente tem a situação de ter uma imagem durante o dia em foco e durante a noite fora de foco, ou vice-versa. Por quê? Porque não está equalizada a região de foco. Então, por isso é importante escolher, nesses casos, uma lente que tenha correção de infravermelho. Ela já compensa, né, o uso dessa faixa de frequência na iluminação. E o último detalhe aí em relação às câmeras megapixel, né? Se a gente for utilizar uma câmera IP megapixel, a gente tem que usar uma lente megapixel. O que é uma lente megapixel? Uma lente que tem capacidade de resolução maior do que as lentes convencionais, compatível com o sensor megapixel. Então, se eu colocar uma câmera, uma lente que não seja megapixel numa câmera megapixel, eu vou ter perda de resolução. Baixa resolução, né, na parte ótica.